para fazer esse problema aqui, o 3.43. Exatamente sobre raio crítico. Então, ó, eu tenho um fio elétrico com 2 milímetros de diâmetro, que é isolado por um forro emborrachado. Tá? Esse forro tem uma condutividade de 0,13 watts por metro Kelvin. E esse forro tem 2 milímetros de espessura. E a interface forro-fio é caracterizado por ter uma resistência térmica de contato de 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados Kelvin por watt. Tá? Ele continua dizendo que o coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa do forro é igual a 10 watts por metro quadrado Kelvin e a temperatura do ar ambiente é igual a 20 graus Celsius. Tá? Então, se a temperatura do isolante não pode exceder 50 graus, qual é a potência elétrica máxima permitida que pode ser dissipada por unidade de comprimento do condutor e qual é o raio crítico do isolante? Essas duas perguntas. Então, basicamente, eu tenho um fio que é isolado, né, borracha. Existe uma resistência térmica de contato do forro com a borracha, forro com o fio, e esse fio vai perder calor para o meio. Né, e aí eu não posso ter uma perda que provoca uma temperatura maior do que 50 graus. É basicamente um esquema, né, do que a gente tem. O diâmetro do fio, o diâmetro do isolante e a interface ali. Então, os dados. Diâmetro do fio, o forro é o diâmetro do fio mais 2 vezes a espessura, então dá 6 milímetros. Cada forro que foi fornecido, resistência de contato, coeficiente convectivo e as temperaturas. Sim, tem isso. Então, como a maior temperatura assim, a maior temperatura que o fio pode ter é 50 graus, eu tenho que analisar onde essa temperatura vai acontecer. Né? Então, a princípio, como o calor ali, a fonte dele vai ser o fio elétrico, né? A maior temperatura vai ser no início da condução, exatamente na interface do forro com fio, né? Do fio com forro. Então, a partir dessa temperatura máxima de 50 graus, que ela pode atingir, a ideia é que ela vai diminuindo, né, ao longo do forro e na superfície que vai estar em contato com o ar. Tá? Então, eu preciso encontrar a temperatura nesse ponto. Então, vou imaginar o circuito térmico que eu tenho, tá? Seria aqui a resistência de contato entre um e outro, o forro, a condutividade. Né? Assim, como o problema quer, diz que o forro não pode ultrapassar 50 graus, né? O ponto máximo do forro é isso aqui. Né? Essa temperatura, que seria a temperatura no fio, é claro que ela estaria mais alta que a esses 50 graus, né? Exatamente, até porque eu tenho ali a resistência de contato que vai fazer com que haja uma diferença de temperatura. Mas como a análise de limites é relacionada ao forro, então eu teria aqui os 50 graus nessa posição. Tá? E aí menos 20 graus no ambiente externo. Não conheço outras temperaturas, mas conheço informações suficientes para calcular a resistência. Né? A resistência de contato foi fornecida, a de condução e a de convecção. Então, a potência máxima eu vou calcular baseado nesses dados que eu tenho. Então, é do fio para o ar, né? Então, estou considerando da esquerda para a direita. Então, ficaria 50 menos 20 sobre a resistência nesse trecho, que é a resistência de condução mais a resistência de convecção. Então, substituindo aí as equações, né, de resistência de condução e de resistência de convecção, em termos aí dos raios, e substituir o que eu conheço. Já sei todos os valores, então quando eu calculo, eu sei que meu fluxo, minha taxa por unidade de comprimento é de 4,51 watts por metro. Certo? E aí eu quero descobrir qual é o raio crítico, né? Só vamos imaginar, vou aumentar a espessura desse fio, desse isolante. Isso vai provocar uma diminuição ou aumento da minha taxa.
Vamos calcular aí esse raio crítico, né? Só relembrando, se eu diminuo, se o raio for menor do que o raio crítico, tem um aumento da taxa. Se for maior do que o raio crítico, diminuição. Então ele pode ser calculado como sendo. Sim, aqui é a dedução matemática da coisa. Então eu vou até passar, a gente já está no finalzinho da aula, não tem tanta. Se não vai ser tão importante nesse momento. Né? Depois vocês olham com calma. Mas era basicamente a resistência total em relação ao raio, ela vai diminuir, né? Vai ter um ponto de inflexão, eu vou calcular onde está acontecendo esse ponto de inflexão, certo? E aí ele acontece exatamente onde raio crítico é igual a K sobre H. Então, substituir K e H vai me dar 0,013 metros, certo? Então, como o raio do isolante ele é de 3 milímetros, né, 0,03 metros, se eu aumentar o raio, eu vou e não ultrapassar esse limite de 0,013, o que eu vou estar fazendo é aumentando a taxa. Então, eu só vou ter uma diminuição se a minha taxa, se meu raio crítico for maior do que esse valor de 0,013. Tá? Valores menores do que esse levam a um aumento na prática. E aí, possivelmente, eu teria eu extrapolaria aquela temperatura de 50 graus que estão ali. Certo?